Em 1973, um homem de 34 anos entrou sozinho em uma floresta densa e não voltou por 27 anos. Ele não foi empurrado por nenhuma crise visível. Tinha emprego, tinha pessoas ao redor, tinha uma vida que, por fora, parecia funcionar. Mas havia nele algo que o mundo barulhento nunca conseguiu preencher. Uma exaustão que não era de cansaço, era de excesso. Ele deixou uma única nota sobre a mesa da cozinha, pegou uma mochila e foi andando até a floresta mais próxima. Nos primeiros meses, ele dormia mal, ouvia os próprios pensamentos como se fossem vozes de outras pessoas e contava os dias riscando galhos na parede da cabana que construiu com as próprias mãos. Mas algo inesperado aconteceu depois do primeiro inverno. O silêncio parou de ser vazio e começou a ter textura. Ele começou a perceber que o tempo funcionava diferente quando ninguém o dividia. Um dia podia durar o que uma semana costumava durar, e isso não era perturbador, era libertador. No terceiro ano, ele parou de marcar os dias na parede. Pesquisadores que estudam isolamento prolongado descobriram que após cerca de 2 anos, o cérebro começa a reorganizar suas prioridades, e o que antes parecia essencial começa a parecer barulho. Ele aprendeu a identificar cada árvore ao redor da cabana pelo som que faziam quando o vento mudava de direção, e passou a tratá-las como vizinhos. Mas foi por volta do 7º ano que algo mais profundo começou a acontecer, algo que nenhum manual de sobrevivência havia previsto. Ele começou a ter dificuldade de lembrar como era o som de uma voz humana, não porque sua memória falhasse, mas porque seu cérebro havia realocado aquele espaço para outras informações. Os objetos dentro da cabana ganharam nomes próprios, nomes que ele nunca escreveu em lugar nenhum, apenas sabia. Ele não estava ficando louco, estava ficando diferente, e a diferença era tão gradual que nunca pareceu um colapso. No 14º ano, ele construiu uma segunda estrutura menor ao lado da cabana, não para morar, mas para guardar silêncio de um tipo diferente do que o da cabana principal. Quando pesquisadores finalmente o localizaram por acidente em 2000, ele estava sentado do lado de fora, completamente calmo, como se os tivesse esperado. A primeira coisa que ele disse, em voz perfeitamente clara, foi uma pergunta sobre o estado do tempo naquela semana, como se a conversa tivesse apenas pausado. Os médicos que o examinaram esperavam encontrar deterioração cognitiva severa. Encontraram o oposto: memória episódica intacta, raciocínio lógico preservado e uma capacidade de atenção sustentada que eles descreveram como fora do padrão mensurável. O que havia se deteriorado era algo que os testes não conseguiam medir diretamente: a capacidade de tolerar o barulho social sem que isso parecesse fisicamente doloroso. Ele viveu mais 8 anos em uma pequena casa nos arredores da mesma floresta, com uma janela virada para as árvores, e nunca voltou a morar no centro de nenhuma cidade. O que a história dele revela não é que o isolamento cura, é que o ruído constante pode ser uma forma de adoecimento tão lenta que nunca parece adoecimento. E talvez a pergunta que a história dele deixa não seja por que ele foi, mas o que exatamente você está ouvindo agora mesmo que ele aprendeu a não precisar mais escutar.